Então, outra pergunta aqui. A dúvida é... Bom, o que é iluminação, né? Vou perguntar para você, Miguel, aqui. Bom, na realidade, iluminação no processo do Bhakti, na autoiluminação, podemos dizer assim, é quando você alcança o seu Siddhadeha, né? Quando você alcança a sua forma espiritual, pode-se dizer que você alcançou a iluminação dentro do Bhakti, que isso acontece mais ou menos no estágio de Ashakti Prabhava, ou seja, nessa escala. E no caminho impessoal equivale ao Divamukta, né? Ou seja, uma pessoa que se torna um Atmarama, uma pessoa que se torna uma pessoa completamente liberada, mesmo tendo o corpo material. Ou seja, ela alcançou o Brahman, ela teve uma certa iluminação, só que ainda ela precisa desenvolver o estágio de Videha Mukta, ou seja, a iluminação completa, se fundir no Brahman. E no caso do Bhakta, ele se ilumina quando depois de ter um Sadhakadeha, depois que ele, na iniciação, ou seja, quando ele consegue um Sadhakadeha, um corpo de praticante, né? E aí ele tem um corpo material, mas ele ao mesmo tempo não é material. Por quê? Porque ele realiza as atividades, né, do Bhakti. Aí, quando ele vai se elevando, né, nas plataformas do Bhakti, chega um ponto que ele desperta o seu Siddhadeha, ou seja, o seu corpo espiritual. Mesmo ele tendo um corpo, né, material, ele já sabe qual é o seu serviço no mundo espiritual. Então, aí ele se iluminou. É uma questão dele desenvolver o bhava e provavelmente nascer no Prakrita Lila, ou seja, nos passatempos manifestos de Krishna, para desenvolver mais esse bhava e depois nascer no Aprakrita Lila, nos passatempos manifestos, né, de Krishna, nos passatempos eternos de Krishna, né? Bom, também aqui, a mesma pessoa pergunta a respeito de desenvolver uma relação amorosa com Deus, né? Ou seja, ela acha, ou seja, a questão é que essa tendência, né, de pensar que se você desenvolve uma relação com Deus, você limita ele, né? Porque no aspecto do Brahman ele é mais penetrante, né? Podemos dizer, essa é a dúvida dela, né? Ou seja, quando ela percebe que o Brahman ele é todo penetrante, se você tem uma conexão com o Brahman, você vai poder perceber Deus em todas as coisas, você vai entender que ele está em todas as coisas. Isso não é tão limitante enquanto quando você desenvolve o processo do Bhakti, ou seja, onde o Bhakti você desenvolve uma relação pessoal com Deus, né? Mas é justamente o contrário. Por quê? Porque o Sadhya, o objetivo, né, do Brahman é realmente você cessar suas atividades e ter uma existência eterna, mas com praticamente nenhuma bem-aventurança, nenhum Ananda, né? E já o Sadhya do Bhakta é justamente o contrário, você ter uma relação pessoal com Deus, se sacrificar por Ele, e quando você alcança a perfeição, essa relação vai cada vez se desenvolvendo mais, e cada vez você vai desenvolvendo mais Ananda, ou seja, você vai desenvolvendo mais bem-aventurança. Então isso não tem limite, para a bem-aventurança que você encontra numa relação pessoal que você tem com Deus, né? Então se diz que o Ananda, né? Ou seja, a bem-aventurança que você pode experimentar num processo impessoal, ou seja, de se fundir com Deus, que aparentemente parece algo assim tão ilimitado, não se compara à bem-aventurança que você tem
ao ter uma relação de amizade com Deus, uma relação amorosa, uma relação fraternal com Deus, onde você perde a completa consciência que Krishna é Deus. Assim. Então você se torna muito mais expansivo, muito mais ilimitado, né, do que é muito mais, ou seja, é algo completamente limitado. Ou seja, não dá para realmente, com palavras, descrever a bem-aventurança que você alcança numa relação pessoal com Deus, da bem-aventurança que você alcança numa relação com o Brahman pessoal. Então é isso. Bom, aí, para a gente terminar aqui, ela fala, né? O senhor pode explicar sobre se associar com o aspecto do guru, né? O aspecto exterior, né? O aspecto interior, né? Bom, então aí que ela quer dizer, acho que é mais relacionado a Paramatma, né? Porque o aspecto do guru, né? Interno é o Paramatma, então se diz que o que Krishna se manifesta internamente, né, como Paramatma, externamente ele se manifesta, como o devoto, como o guru, né? Como é? Siksha Guru Ketajani Krishnera Swarupa Antarami Bhakta Shestra Ei Dui Rupa. Dois Rupa. Duas formas ele se manifesta. Internamente, ele nos ilumina como Paramatma, né? E externamente, ele vem na forma de Siksha, ele vem na forma do Guru, né? Então, o Guru tem esse aspecto, né? O Guru é um princípio, o Guru ele não é uma pessoa, não adianta você tentar limitar o Guru como uma pessoa, isso não vai funcionar. Ele é um aspecto assim, muito penetrante, um tátua bem difícil de ser entendido, né? Ou seja, uma verdade ontológica assim, bem difícil de ser compreendida. Mas é muito importante entender que, como Paramatma, Krishna ele vai lhe dar, né, instruções, sim, mas Paramatma é um aspecto mais neutral, um aspecto mais observador, um aspecto que não pode te ajudar tanto assim, né? Ou seja, por isso Krishna se manifesta como o Guru externo. Por quê? Porque nesse aspecto, né, o Guru, né, o aspecto externo do Guru, ele é muito mais compassivo. Por quê? Porque ele também experimentou, né, tudo aquilo que você está experimentando, ele viveu, né, no mundo material, ele torceu para o Flamengo. Bom, felizmente, teve essa boa fortuna. Mas, ou seja, ele foi na boate, enfim, não. Ele sente coisas que você sentiu, que você sente. Então é muito mais fácil para ele ajudar você do que Paramatma, que está lá. O que é Paramatma? Né? Ou seja, Paramatma é Krishna. Sim, é Krishna, mas qual é a forma de Paramatma? É a forma de Krishna, sim, mas como Paramatma vai se relacionar com você mesmo, assim, né? Às vezes, sim, e principalmente às vezes no início, né? Paramatma ela pode te dar instruções, né? Ou seja, Paramatma ela pode te ajudar de uma maneira ou de outra, né? Mas o Guru, o aspecto do Guru externo, ele é muito mais presente na sua vida. Agora, o que acontece, claro, é que o Guru ele vai te corrigir, o Guru vai muitas vezes também se equivocar, né? Ou seja, isso é uma coisa que acontece, né? Principalmente nos assuntos relativos, né? O Guru pode se equivocar muito, então por isso não espere instruções acertadas, né, no aspecto relativo do Guru. Você pode até perguntar, mas pode ser que dê tudo errado, que é relativo. E o Guru ele não é engenheiro, ele não é médico, psicólogo, enfim. Ele mesmo que fosse, ainda assim poderia haver tantos equívocos. Inclusive o Sr. Brahma mesmo, que é o Guru original da nossa Sampradaya, se equivoca, né? Pelo menos 2 vezes, assim. E nós vemos que isso é muito perplexo, muitos mesmo o Madhvacharya ele não aceita isso, né? Ou
Como assim, como o Senhor Brahma pode se equivocar, como ele pode confundir, como pode querer raptar, né, criancinhas, né, esconder na caverna criancinhas, algo assim muito estranho, né? E como pode desafiar Krishna, enfim. Mas isso acontece. Então, o aspecto do guru, esse aspecto externo do guru, ele é muito mais, deve ser muito mais prominente na nossa vida que Paramatma. Porque Paramatma é muito fácil. Você fala, eu vou me conectar com Paramatma, vou receber instruções de Paramatma, né? Você senta lá, mas é difícil, não é fácil. Ou seja, como você vai saber que é Paramatma, né? Geralmente é sua mente, né? Geralmente é a mente, Paramatma está longe, ou seja, Paramatma está aí, mas é difícil que Paramatma possa se conectar com você. Algumas vezes acontece, por exemplo, às vezes quando a gente, sei lá, a gente está num local, a gente não tem um Siksha Guru perto, a gente não tem, o nosso Guru não está perto, a gente não consegue, sei lá, se comunicar com ele com o WhatsApp, sei lá. E você pode, nessa maneira, orar muito para Paramatma e Paramatma se manifesta realmente, né? Te dá uma instrução, se você é sincero mesmo, né? Então, aí sim, aí você pode realmente ter uma relação com o Guru, né? E você pergunta aqui também como ter essa relação, como a relação com o Guru. Porque se diz que, ou seja, você tem medo, né, de ter uma relação com o guru, assim, no sentido assim, de cometer ofensas. Eu entendo ou seja, que realmente se diz que guru é como fogo, né? Ou seja, se você está muito perto, né, você pode se queimar, né? Se você está muito longe, o fogo não vai funcionar, não vai esquentar, não vai cozinhar. Então você tem que mexer no fogo, mas você tem que ter o seu cuidado. Então o guru ele é assim. E o guru ele é muito importante na vida do discípulo. Por quê? Porque sem o guru, Krishna não pode atuar. Sessa Maharaj dá um exemplo, né? Que o discípulo é como o lótus, né? Krishna é como o sol, né? E o guru é como a água que está em torno do lótus, né? Então, o sol, se não tem água, o sol queima o lótus, né? Mas como tem a água evita, né, que o sol queime o lótus. Então é mais ou menos isso. Ou seja, então o que Krishna ele quer nos dar, o que Krishna quer. Imagina que Krishna ele diz, né? Tadvidi pranipatena pariprashena sevaya upadikshanti te gyana gnanastat darshinaha. Ele fala, você tem que se aproximar de um guru, você tem que se aproximar de uma pessoa que conheceu a verdade, que pode transmitir a verdade para você. Essa pessoa, ela realmente... E você se aproxima dela através, né, de perguntas, né, honestas, sem ser desafiantes, né? Você presta algum serviço se você realmente entende que a verdade está descendendo, né? A verdade ela está se manifestando na sua vida de uma maneira através do plano superior. Por isso você tem que ter respeito a esse plano superior, àquilo que o guru está dando, né? Então você não tem que ter medo de cometer ofensa, porque o medo realmente, o medo paralisa, né? O medo ele paralisa. Você tem que ter um certo cuidado, um certo respeito, não se precipitar em algumas ações, não julgar. E aí, como também diz o verso, né? Acharyamam Vijanyam Navamnita Karchit Namarte Buddhyashuyeta Sarvandevam Mayanguru, né? Ou seja, então fala que você nunca deve invejar o guru, você nunca deve achar que ele é uma pessoa ordinária, que ele é uma pessoa comum, né? Então, que eu falar, ele é a soma de todos os semideuses, né? Que é isso, né? Então, é como se tivesse batido no liquidificador lá Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesha. Não. É que, na realidade, é o seguinte, o quê? É essa representação suprema, ou seja, então se você se aproxima através de Krishna, através do Guru, é como se você tivesse adorado todos os semideuses, é como se você tivesse se aproximado, né, de todos os semideuses, né?
Se você satisfaz o guru, se você satisfaz o guru através, Krishna através do guru, né? Você não precisa satisfazer o semideus, essa é a ideia, né? Então, na realidade, é isso. Ou seja, eu acho que eu respondi tudo que ela perguntou aqui. Maharaj, e o que significaria nesse contexto satisfazer o guru? Bom, satisfazer o guru significa você se modificar, né? Você praticar. Né? Na realidade, o que mais satisfaz o guru é quando o discípulo se supera. Ou seja, quando o guru vê que o discípulo ele se torna também um guru, ou seja, ele se torna forte, né? Ele não mais não é mais levado por Maya, quando ele vê que o discípulo realmente ganhou uma estabilidade, né? Que ele se torna uma pessoa assim bem contundente na luta contra a Maya, o guru fica satisfeito, ou seja, por quê? Porque esse é o objetivo do guru, ou seja, que o discípulo possa superar as suas paixões, que o discípulo possa superar a sua atração por Maya. Então o guru vai ficar feliz nisso, né? Quando o discípulo se ocupa seriamente, né? No canto do Santo Nome, no canto do Gayatri, no estudo das escrituras, ou seja, quando ele realmente se estabelece num sambanda, num conceito assim que realmente ele não pode se mover. Porque, por exemplo, o discípulo ele pode ser muito largo, muito suave, ou seja, muito leve, e ele vai para qualquer direção. Ele está indo, de repente o discípulo, o cara já está tá lá na boate, né? Ou seja, então o que acontece? Aí o guru ele não quer isso, o guru quer que o discípulo possa seguir adiante, ou seja, dizendo não à Maya e só, né? E ainda que aconteça, claro, ainda que aconteça quedas, né? Não tem problema. Ele usa o chão para se levantar e continua lutando, continua praticando. Então eu acho que o guru ele fica muito satisfeito quando ele vê a firme determinação em lutar, né, do seu discípulo, né? Ou seja, e quando o discípulo está cantando, porque se diz que um dos objetivos do guru em ter discípulos é que ele precisa, né, de muitas bocas e muitos ouvidos, né, para cantar e escutar Harikata. Então ele vai como tendo também essa ajuda, né? Então quando o discípulo ele percebe que o discípulo tem uma fé, né, no Nama Prabhu, quando ele percebe que o discípulo tem uma fé nas escrituras, nos shastras, quando ele percebe que o guru, por exemplo, que o discípulo tem uma ocupação assim muito forte no serviço devocional, então o guru tá feliz. Então se diz que o guru ele não quer discípulos, ele quer guru, né? Então, de certa maneira, o discípulo tem que superar o guru, assim, em algumas coisas. Ele tem que, no sentido, ele tem que dar uma contribuição maior até, ou seja, ele tem que ser capaz de ajudar as outras pessoas com o seu próprio exemplo. Isso é o que o guru espera, né? Que o discípulo possa... Porque, por exemplo, quando você vê, né? Poxa, esse é meu discípulo, né? Tipo assim, né? Esse é meu aluno, né? Olha como ele é bom, né? Olha como ele, né, me representa, né? Então isso é o melhor, assim, é o mais satisfatório, né? Quando você vê assim, esse é o meu discípulo, olha o que ele fez. Não quero nem olhar o que ele fez, né? Aí é muito chato, né? Ele é discípulo de quem? É discípulo, não. Tá explicado, né? Tipo assim. É algo assim. Então, por exemplo, é como um professor, né? O professor, ele quer que o seu discípulo ele possa se superar, né? Que ele não dê vexame, né? E como diz aí o Gurudeva diz, né? Que você deveria sempre meditar, né? Que se você comete um erro, né? Se você comete um erro, né? Então, o que acontece? A pessoa não vai culpar somente você, né? Ela vai culpar o seu guru, ela vai questionar o seu guru, ela vai questionar o seu paranguru, quer dizer, o guru do seu guru, o paranguru e todo o parampará, inclusive a religião toda, né? Imagina, por quê? Porque realmente é isso, né? Eu gosto sempre de contar essa história, né? Que a minha mãe, né, ela estava... A mãe, né, era da igreja, assim, né?
ela era ministra da Eucaristia, assim, bom, enfim, na missa todo dia, amigo dos padres, estava lá. E uma vez um padre de fora da cidade veio, né, fazer um sermão, e minha mãe tinha assim, claro, uma vergonha com o filho no Hare Krishna, assim, bom, no início, uma coisa assim, meio estranha, né, enfim, né, bem diferente. Né? E todo mundo falava, mas né, ninguém dizia, ninguém perguntava, todo mundo ficava aquela coisa assim, né, sabe como é, cidade pequena, enfim. E aí, um dia na missa, né, no sermão, o padre estava falando, né, dando sermão, aí ele falou assim, não, porque nós, né, cristãos, nós temos que seguir o Cristo, nós temos que seguir a Bíblia, nós temos que praticar, né? Mas eu vejo que vocês não leem a Bíblia, vocês não cantam um rosário, né? Vocês têm que ser como os Hare Krishna, né? Eles estão lá sempre cantando, os Hare Krishna estão lá sempre cantando, estão sempre glorificando Deus, cantando na rua, cantando... E aí ficou assim, até com vergonha, assim, será que descobriram, né? Então, tipo assim... Coisas assim. E aí ela me contou, né? Ela me contou. E realmente, ou seja, quando um Hare Krishna faz besteira, né? Você vê que a coisa é tão forte, um Hare Krishna fazer besteira. Olha, todo mundo fala. Não, um católico. Assim, tá certo, nós somos minoria, mas também nós representamos uma coisa muito forte por trás. Ou seja, a gente tem muita filosofia. Imagina, a gente tem uma coisa assim que um Hare Krishna, né? Ele é uma coisa assim, incrível, assim, porque ele vai falar da alma, ele vai falar de tantas coisas, né, que realmente que até teólogos mesmo não vão poder explicar. Ou seja, um Hare Krishna, ele vem e ele detona mesmo. Por quê? Ele tem um conhecimento. Se ele é o Bhagavad Gita, Prabhupada, ele falava, o Swami Maharaj Prabhupada, com o Bhagavad Gita e bom senso, você pode derrotar qualquer um, porque ali está tudo, né? Então, e com a prática, no Mahamantra, enfim, é algo muito poderoso. E quando o Hare Krishna, né, ele faz alguma coisa errada, né, ele também é muito centro de atenção. Então a gente deveria ter essa coisa, né, esse cuidado. Então o discípulo, ele representa o guru. Isso que tem. E aí se diz, né, quando você vai fazer uma besteira, né, lembra do guru, né? Assim, lembra do guru, né? Como um devoto aí que ia fazer uma besteira, lembrou do guru e falou, não quero fazer mais essa besteira, como não consigo. Tipo assim, isso acontece muito, entendeu? Porque você fica, é uma coisa assim na consciência, a consciência pesa, entendeu? Porque você sabe que é errado e o nosso processo é forte, ou seja, se você vivencia o processo, não de forma superficial, mas você morando aqui no templo, né, você morando, né, no ashram, você vai experimentar algo forte, né? Então a sua consciência vai pesar. Ou seja, pode ser que depois você acostume, né, e vire cara de pau. Mas a princípio você vai como, né? Poxa, que coisa difícil. Ou seja, é difícil assim, né? Para uma pessoa honesta, né? Fazer coisas erradas se ela está praticando, né? Porque o processo é muito forte, né? Envolve muita sinceridade nisso tudo. Então o devoto ele representa, né, algo muito poderoso. Então ele tem que estar sempre, né, assim, né, como e é assim. Ou seja, você vê os devotos, né, eles são assim, claro, e também eles vestem as roupinhas diferentes, né, tem um cabelinho diferente. Isso aí como, né, é um diferencial. Mas é mais assim o que eles praticam e pregam, né? Ou seja, porque você está cantando algo, é um processo muito poderoso. E você está escutando algo muito poderoso também. E você vai também falar das suas realizações, enfim, né? Você vai vivenciar isso mesmo, né? Onde realmente a sua própria identidade ela será estabelecida, né? Assim, ou seja, aquilo que você é mesmo, né? É uma coisa assim, é uma coisa incrível assim, os devotos. Assim, por exemplo, se eu estou com essa roupa, né? Eu sou incapaz de entrar numa sorveteria e tomar um sorvete, sei lá, ou comer um chocolate. Mas, por outro lado, também essa roupa pode dizer muitas coisas. Por exemplo, quando a gente estava no templo de São Paulo, né? Aí um dia eu passava assim, sei lá, para ir sempre para pegar o ônibus assim. E aí o rapaz assim do açaí falava, açaí? Você quer açaí? Eu falei, não. Eu achava estranho, né? Eu falei, por que o cara tá perguntando se eu quero açaí, né?
Aí depois que eu entendi, né? Porque os devotos não saíam do açaí, né? Ou seja, então, os devotos não saíam do açaí. Depois que eu entendi que todo mundo no açaí, então quando eu passava lá, açaí hoje, chefe? Eu falei, não. Por que? Eu falei, o dote já é esse nome que eu quero açaí? Por que não oferece para outras pessoas? Mas depois que eu entendi. Porque o devoto é assim, como ele é marcado, né? Ou seja, ele é diferente, por mais que você, né? Até você fala assim, eu lembro uma vez que a gente queria, né? Bom, a ideia era pregar, né, de maneira diferente. No início, assim, bom, enfim, a gente teve meu irmão espiritual, a gente queria pregar em Curitiba, de maneira diferente. Então a gente deixou a Sica, tirou a Sica, né? Deixou uma Sica muito pequenininha e uma roupa diferente, a concha escondida, tipo uma coisa assim, né? Quando a gente tá aí andando, essa primeira vez que eu saio pra andar, Hare Krishna, o que é isso, cara? Tem alguma coisa que não tem jeito mesmo, assim, às vezes, de esconder, né? Porque realmente é complicado, né? Assim, é muito forte, né? Parece que é uma coisa assim que é muito forte. Então o Guru vai querer que você realmente represente esse princípio, que você represente essa pureza. Ele fica feliz quando você realmente pode ser chamado de discípulo, né? Isso é muito importante.